Ora, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Como sabem, e começaria por aí, hoje teve lugar a primeira reunião da Comissão Política Nacional depois do Congresso. Já tinha havido mais de uma reunião da Comissão Permanente. Obviamente, também já tinha havido alguns contactos institucionais, designadamente a audiência com o Sr. Presidente da República, e basicamente vinha dar-lhes nota, por um lado, de duas decisões que foram tomadas pela Comissão Política Nacional e, por outro lado, de dois temas prioritários que foram debatidos na Comissão Política Nacional, que está prestes a acabar, e, portanto, posso já dizer que foram debatidos, no sentido de que estamos mesmo já no final da reunião. Quanto às decisões, o PSD vai retomar no seu formato tradicional a festa do Pontal e, portanto, ela terá lugar, como aliás era quase sempre hábito, no dia 14 de agosto, na Quarteira, e, portanto, será uma festa de Pontal tal qual como era a tradição do PSD ao longo de muitos e muitos anos, e diria décadas até, e também, na mesma esteira, terá lugar a Universidade de Verão. Também isso foi aprovado pela Comissão Política Nacional, entre os dias 29 de agosto e 4 de setembro. Neste caso, evidentemente que a Universidade de Verão tinha sido bastante prejudicada pela pandemia, mas, enfim, será reativada e, enfim, será, mais uma vez, a sua organização estará a cargo, essencialmente, do Carlos Coelho, mas que tem, enfim, a formação, eu diria a academia e a formação do PSD sob sua coordenação, será entre 29 de agosto e 4 de setembro. Portanto, será como habitualmente costuma ser, na última semana de agosto e que por vezes entra em setembro, neste caso até entra bastante, porque ainda terá 4 dias no mês de setembro. Portanto, são estas as duas decisões tomadas sobre aquilo que seria a agenda política próxima do partido e agora permitam-me dizer, dar-lhes nota de dois assuntos prioritários que, eu diria, ocuparam largamente a discussão dos membros da Comissão Política Nacional e que, de alguma maneira, também já tinha sido precedida por uma discussão na Comissão Permanente que teve lugar hoje de manhã. A primeira é, naturalmente, a situação dos incêndios. E, quanto a isto, a primeira palavra do PSD é uma palavra de solidariedade para com todas as famílias, com todas as cidadãs e cidadãos que estão a ser afetados pelos graves incêndios que estão a ter lugar, que tiveram lugar já neste fim de semana e que têm tido nos últimos dias, algumas com perdas de casas, com perdas de animais, com perdas de património muito relevante e também, enfim, com grande aflição. E também para as empresas, porque algumas empresas, nomeadamente agrícolas, mas não só, também foram afetadas e, portanto, naturalmente, a primeira palavra está para com essas pessoas e, evidentemente, também no caso de alguns ferimentos, e até um grave, dos bombeiros que estão aqui a socorrer estas populações. Naturalmente que há uma palavra de gratidão, desde logo para os corpos de bombeiros que estão em todo o país a trabalhar no combate aos incêndios e muitos em prevenção de incêndios, portanto já devidamente mobilizados e muito atentos a tudo o que se está a passar e que se vai passar nos próximos dias, dada a vaga de calor que está prevista. Também para a Proteção Civil e muito para os autarcas, porque os autarcas têm hoje um papel determinante também nos esforços da Proteção Civil e, portanto, também esta palavra era aqui deixada. Depois, finalmente, dizer que se registra positivamente que o Sr. Primeiro-Ministro finalmente tenha ido ao terreno a partir de agora. Efetivamente, enfim, é um gesto que se registra positivamente e que é relevante para o combate que vamos ter de tomar, que vamos ter de fazer nos próximos dias. Devo dizer, no entanto, que o PSD já tinha assumido como grande prioridade esta questão do combate aos incêndios e da proteção civil. Não é por acaso que o presidente Luís Montenegro foi o primeiro ato como presidente, faz hoje 8 dias, que foi a Pedrógão, e onde teve a oportunidade de justamente, portanto, antes ainda do governo mostrar esta preocupação, já ele estava a falar lá na vaga de calor e na onda de calor, na necessidade de tomarmos medidas preventivas,
Alertou também para uma situação que aqui foi debatida largamente, que é a seca extrema e que é a política da água, onde o Governo tem falhado bastante, e nomeadamente, por exemplo, no combate às perdas. Enfim, registramos que hoje o Ministro do Ambiente também entrou, é relevante. Também na questão da reforma florestal, onde, sinceramente, depois de 2 primeiros anos em que parecia haver vontade de fazer uma reforma, tudo ficou parado. E, portanto, nós estamos hoje numa situação que, aliás, o Presidente em Pedrógão alertou para isso, que estava, até usou esta palavra, assustado com alguma das descrições que lhe foram feitas pelas entidades que estavam no terreno. Estava preocupado e assustado, e, pelos vistos, com grande razão, como vemos agora. Também para a situação que foi aqui tratada, que é a asfixia dos corpos de bombeiros neste momento, como sabem, essencialmente em termos financeiros. Portanto, os recursos financeiros, e muito tem a ver com pagamentos do Estado que não têm sido feitos para diferentes atividades a que os bombeiros se dedicam, e que, evidentemente, cria aqui estrangulamentos que, nestes momentos de aflição como aquele que estamos a viver e que previsivelmente vamos viver nesta semana e nos próximos dias, evidentemente que é uma questão a ter em conta. Outro aspecto também muito importante, e que, por exemplo, na visita a Pedrógão também ficou claro, e, enfim, os senhores jornalistas terão dado todos conta disso, é a rede de comunicações, que continua a não existir. E, portanto, nós podemos imaginar o que é a situação de pessoas no meio daquilo que é, enfim, o nosso interior em particular, não terem cobertura de rede telefónica nem de internet e não terem, portanto, meios de comunicação em situações de emergência e de aflição como são estas. Há um ponto que queríamos dizer: nós acompanhamos os apelos do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, também os reforçamos a que todos os portugueses tenham um comportamento que, no fundo, diminua largamente os riscos, mas atenção, há um ponto que nós não acompanhamos, é que nós não podemos atirar a responsabilidade só para as pessoas e para os cidadãos em concreto. Há realmente uma seca extrema, há realmente uma vaga de calor, mas há falhas que nós vimos na política florestal, no apoio aos bombeiros, na rede de comunicações, e que, sinceramente, são lições que deviam estar mais que aprendidas, e em particular por este Governo. E, portanto, naturalmente que estamos a ver com preocupação, totalmente solidários com o esforço de combate. Agora é hora de combate e de, justamente, apelo cívico para que as pessoas se abstenham de qualquer atitude de risco, mesmo que negligente, e, portanto, é essa. Mas também, atenção, há fatores estruturais e, obviamente, que uma comissão política de um partido tem de refletir sobre eles, especialmente quando elas são fatores conhecidos e que a experiência demonstrou que deviam estar já resolvidos, ou pelo menos em vias de solução. Nós vimos, por exemplo, que foi criada aquela AGIF para a reforma florestal, com a escolha até de pessoas com grande currículo na área, e o que nós verificamos é que, nesse plano, enfim, continuamos a ter os problemas de biomassa que tínhamos, que exponenciam imenso a danosidade e a perigosidade dos incêndios, e, portanto, enfim, só para mostrar que, no fundo, há aqui problemas estruturais. Não são apenas as pessoas que têm comportamentos de risco que causam os incêndios são largamente exponenciados por não ter havido uma política, eu diria, estrutural, desenvolvida a tempo. Um segundo assunto prioritário que foi debatido, entre vários outros, da atualidade política, mas eu destacaria estes dois, os incêndios, e que é a saúde. O caos na saúde. Devo dizer que, evidentemente, agora a nossa agenda nesta semana vai ser muito marcada pelos incêndios, mas, atenção, continuamos a assistir a uma espécie de dominó de encerramento, nomeadamente de urgências, pelo país inteiro. Na área da obstetrícia, nós sabemos que é uma área crítica, a área da pediatria, em particular da cirurgia pediátrica, mas também outras áreas, e com esta nota, é comum a todo o país. Vai de Braga até Portimão e, portanto, percorre o país inteiro.
com outra agravante. O encerramento de urgências tem uma outra agravante, que neste momento é o mau funcionamento da chamada emergência médica, dos veículos de emergência médica. Isto tem a ver com o apoio aos bombeiros, que já falamos a propósito dos incêndios, mas agora estão a perceber o que é que isto significa em termos de falha na prestação de cuidados de saúde. É que, se nós encerramos urgências, em muitas localidades, isso significa que temos que deslocar as pessoas que estão em situação de emergência. E se nós temos um problema com os veículos de emergência, essas pessoas vão ter dificuldade em deslocar-se. Portanto, é duas vezes o risco, é não apenas o encerramento das unidades que são mais próximas, como é também, digamos, a paralisação, a paralisia ou a diminuição de veículos de emergência disponíveis para transportarem as pessoas dos sítios onde deixaram de ter urgências para aqueles sítios onde elas estão ainda a funcionar. E, portanto, estas são duas preocupações muito grandes. A outra é um número que apareceu ontem com muita força e hoje de manhã também, que são as mortes Covid, que mostram que neste momento Portugal tem uma posição muito, muito negativa, enfim, naquilo que nós podemos chamar um ranking global. Há um excesso claro de mortalidade inexplicado, que está a afetar em particular as pessoas mais velhas e, portanto, com mais de 80 anos em particular. E isto tem a ver, mais uma vez, com política de saúde. Porque nós sabemos, por exemplo, que hoje, mesmo para as pessoas vacinadas, existe, para aquelas que, apesar de tudo, são contagiadas, existe a possibilidade de tratamentos com retrovirais e, portanto, com antivirais, com, no fundo, medicamentos que são adequados a debelar a infecção, não já a preveni-la, mas a curá-la, e a verdade é que os hospitais não têm acesso a esta medicação em grande parte e, portanto, esta é também uma questão preocupante. Urgências por todo o país, veículos de emergência médica e a questão da Covid, que é sempre, o Sr. Primeiro-Ministro fala sempre como um grande sucesso, mas se compararem as estatísticas, mesmo as de 2020 e 2021, com as estatísticas internacionais e, em particular, europeias, mas agora, nesta fase que estamos a viver, já não estou a falar do pico da pandemia, estou a falar desta fase, os números portugueses são números muito, muito preocupantes e que, mais uma vez, mostram que a gestão da Sra. Ministra da Saúde e a gestão do Ministério da Saúde é uma gestão que está claramente em falha, que está claramente frágil, que está claramente a criar um caos, julgo que a palavra não é exagerada. E reparem, não há qualquer medida. Portanto, eu chamo a atenção para este ponto. Isto cria problemas graves, porque há pessoas que não são assistidas ou são mal assistidas, é um aspecto, mas também cria alarme social. As mães que estão em casa, as grávidas que estão em casa, ou as mães e os pais que têm filhos pequenos e que sabem que as cirurgias pediátricas não estão a funcionar, mesmo que não tenham que recorrer aos hospitais, vivem numa situação de stress com receio de terem de recorrer e não terem depois assistência. Portanto, não houve até agora. Eu queria chamar a atenção para isto. Esta é a denúncia que faz esta Comissão Política Nacional. Não há uma medida até agora tomada pelo Governo para remediar, já não é para resolver, é para remediar a situação das urgências em Portugal. Portanto, o Governo anunciou esta semana, por exemplo, medidas quanto ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, enfim, mas isso são medidas estruturais para o futuro, e mesmo essas, enfim, podem ser questionadas, mas medidas para resolver esta situação gravíssima que nós vivemos ao nível das urgências durante este verão, neste momento, nós não temos nenhuma medida do Governo. Sabemos que tem havido alguma deslocação de profissionais das consultas e das cirurgias normais para as urgências, no sentido de tentar atenuar a falta de profissionais, mas não há nenhuma medida que resolva transitoriamente, e até que medidas estruturais possam fazer efeito, esta questão. Portanto, duas preocupações centrais da Comissão Política Nacional, uma relacionada com os incêndios e com a situação atual que se vive, e com obviamente, há algumas falhas estruturais do passado que nos fazem reviver neste momento momentos de angústia e de grande preocupação, embora totalmente solidários com o esforço de todas as autoridades, seja da gestão no terreno, seja até do Governo, no sentido de minorar as condições de perigosidade para os próximos dias, e depois a questão da saúde e o caos na saúde.
portanto, estas são... e aí, enfim, acontece um pouco como acontece nos incêndios, quer dizer, nos incêndios pelo menos temos lições de há 5 anos atrás, e não, portanto, não estamos a falar de uma coisa que foi ontem, e no caso da saúde está há 7 anos que este governo foi incapaz de melhorar o Serviço Nacional de Saúde, ele só tem vindo a piorar. E, portanto, esta é uma preocupação que estará na agenda do PSD sempre como prioridade. A saúde dos portugueses, o Serviço Nacional de Saúde, o sistema de saúde. E, portanto, por mais assuntos que dominem a agenda mediática e política, será sempre para nós, na frente das preocupações, a preocupação com o Serviço Nacional de Saúde e com a situação em que nos encontramos. E agora estaria disponível para perguntas, enfim, umas poucas. Na questão dos incêndios, queria perguntar, então o PSD não acompanha o diagnóstico do Presidente da República que diz que o país não há comparação entre a preparação atual e a que havia em 2017. Já agora, uma pergunta, não falaram da questão do aeroporto, há alguma novidade sobre o encontro com o Primeiro-Ministro e sobre a posição do PSD? Muito bem. Portanto, quanto à questão dos incêndios, o que nós dizemos é que há, sem dúvida, hoje, um conjunto de questões que continuam a ser questões estruturais que não foram resolvidas. Isso é o que nós dizemos. E isso não quer dizer que as forças de combate aos incêndios não estejam mais bem preparadas. E que não se tenha aprendido alguma coisa, com certeza. Olha, desde logo aprendeu-se com a circunstância de se verificar que, quando tocam os sinais de alarme, devo dizer que o PSD, o presidente Luís Montenegro, assim que tomou posse do seu cargo, a primeira coisa que fez foi, antes de qualquer sinal de alarme, chamar a atenção para esta questão. E, portanto, foi a Pedrógão, não foi por acaso. Faz hoje 8 dias. E foi justamente tratar não apenas deste tema, mas também deste tema, e em particular dele, porque estávamos no verão, porque sabemos que havia condições estruturais que agravam a situação. E tem a ver com o facto de não se ter feito a reforma florestal, de haver uma política da água que não é uma política certa, de haver, enfim, apoios aos bombeiros que estão em falha, e isso são questões estruturais. Serão para debater mais tarde, sem dúvida. Agora a prioridade é estarmos solidários no combate, mas não pode deixar, quando se faz uma análise séria, também de fazer essa reflexão. Agora, a seca extrema e, evidentemente, a vaga de calor, essas são condições que têm a ver com as alterações climáticas, portanto é um combate de outro tipo e que esperemos que Portugal esteja também a fazê-lo. Quanto à questão que pôs, sobre a questão, basicamente, a questão do aeroporto, houve de facto aqui alguma discussão. Devo dizer que há de haver oportunamente, e não demorará muito, julgo eu, um encontro entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Presidente do PSD, mas não para tratar desse assunto, será um encontro para tratar naturalmente de todos os assuntos da agenda, esse é um deles, mas o primeiro encontro físico entre o líder da oposição e o Primeiro-Ministro, naturalmente, há de ter uma agenda muito recheada e, portanto, com certeza que não será especificamente para resolver essa questão, mas para tratar dela, embora com certeza que ela possa ser debatida e mencionada. Quanto ao aeroporto, na Comissão Política Nacional tratou-se desta questão em duas frentes. Embora, como digo, enfim, em duas frentes. A primeira é para condenar veementemente a posição do Sr. Primeiro-Ministro quando diz que se tratou de um erro efêmero e que se tratam de casos e casinhos. A respeito do maior investimento público que Portugal tem para fazer nas próximas décadas, se trata de um caso e de um casinho, não se compreende então porque é que o Sr. Primeiro-Ministro, estando no estrangeiro, se viu na obrigação de fazer um comunicado a, no fundo, repreender o seu Ministro e de o obrigar o Ministro a revogar. Porque não sei se leram o despacho de revogação, vale a pena ler. O Ministro diz que é por indicação do Primeiro-Ministro. Isto é, não é por vontade própria, é forçado. E isto foi algo que foi, aliás, analisado, este despacho de revogação. Vale a pena, é curto, mas é extremamente claro, no sentido de mostrar que continua a haver uma divergência essencial entre o Ministro e o Primeiro-Ministro. Portanto, isto não é um caso nem é um casinho. Estamos a falar de um investimento mais relevante, estamos a falar de uma obra estrutural
que, como sabem, apesar de tudo, tem décadas, eu não diria 50 anos, porque se tratava de planeamento, mas seguramente 20 tem de discussão séria, e que não levou até agora a nenhuma decisão, e o Governo teve 7 anos, ainda por cima tinha uma decisão em cima da mesa já tomada, que na altura adotou como uma decisão que levaria por diante, e a verdade é que não foi capaz de executar até agora, e portanto não é um caso nem um casinho, e isto é uma coisa que se tem que condenar. O Primeiro-Ministro não pode tratar os portugueses desta maneira. Não pode pegar numa questão destas e dizer que é um erro efêmero, como disse no Parlamento, indicando uma linha a esta questão, e depois desvalorizá-la como se ela fosse um caso ou um casinho. Isto não é um caso de política, é uma decisão estrutural para o país. A grande questão que fica, isto eu tenho que dizer e sublinhar, na questão do aeroporto, e que foi repetidamente por vários membros da Comissão Política Nacional chamada a atenção para este ponto, é a seguinte: o senhor Primeiro-Ministro ainda não disse ao país o que vai fazer com a avaliação ambiental estratégica. A avaliação ambiental estratégica para 3 localizações alternativas está adjudicada, só falta a assinatura do contrato. Ela foi invalidada pelo despacho do Secretário de Estado das Infraestruturas, mas como ele foi revogado, ela está de novo em cima da mesa. E, portanto, quer o Governo continuar a levar para a frente a avaliação ambiental estratégica, vai levá-la para a frente com a entidade que foi adjudicada, a respeito da qual se levantaram algumas questões de transparência? Esta é a pergunta que tem que ser respondida sobre o aeroporto. E não pode haver progressos a respeito desta questão sem o Governo dizer o que quer fazer com isto. Esta é uma questão fundamental para se compreender no que diz respeito ao aeroporto. E, portanto, primeiro o senhor Primeiro-Ministro está a responder a esta questão e depois, naturalmente, sabendo o que ele quer fazer com isso, haverá terreno para se conversar sobre muito mais dimensões deste problema estrutural a que o senhor Primeiro-Ministro chama um erro efêmero e um caso e um casinho. Gostava de perguntar sobre a regionalização, porque este fim de semana o Primeiro-Ministro também falou disso num encontro com dirigentes nacionais do PS. Por um lado, apelando basicamente ao PSD que não tivesse medo de ouvir os portugueses, e por outro também dando a entender que o facto de ter de haver um amplo consenso nacional que o PSD não quer dar, que dá a entender que pode ficar um pouco na gaveta, colocando muitos ses na hipótese do referendo. Como é que... Sinceramente, eu acho que as declarações do Sr. Primeiro-Ministro não merecem comentário. E vou dizer porquê. Foram feitas para consumo partidário e para distrair as pessoas daquelas que são as duas questões fundamentais neste momento, que estão a preocupar as pessoas em casa, como questões urgentes. Portanto, são questões mesmo urgentes. Uma é a questão dos incêndios e outra é a questão da saúde, e nomeadamente do encerramento de urgências. Portanto, estas são, se perguntar às famílias portuguesas o que é que as está a preocupar neste momento, são estas duas coisas. Claro que o Sr. Primeiro-Ministro tem que entreter e derivar e distrair e também tem de fazer algum jogo partidário, foi isso que fez. De resto, não tenho nenhum comentário a fazer sobre as suas declarações, nem lhe vou responder porque não faz sentido. Em relação ao aeroporto, eu queria só perguntar, estas questões que colocou aqui ao Primeiro-Ministro para responder sobre o que é que vai fazer com a avaliação ambiental estratégica, o que é que o PSD pensa sobre isso? Se o PSD, nesta Comissão Política e nas reuniões da Comissão Permanente que já teve, se afinou alguma posição sobre esta matéria, porque estas perguntas que dirigiu ao Primeiro-Ministro, o que é que o Primeiro-Ministro as dirige ao PSD? Não, o Primeiro-Ministro não tem nada que dirigir ao PSD, o Primeiro-Ministro é que tem que governar e é que está há 7 anos com este dossiê. Portanto, não vamos inverter as coisas. Eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro é muito hábil a tentar passar a fazer passa-culpas. Quem está no governo há 7 anos e hoje tem maioria absoluta é o Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, ele tem de responder a esta questão. O que é que ele quer fazer com a avaliação ambiental estratégica? Porque ela está adjudicada. Este é o ponto. Tem de responder a essa questão. E, portanto, o PSD, com certeza, que tem a maturação da sua posição, está a discuti-la, não tenho dúvidas sobre isso, mas, neste momento, é o Sr. Primeiro-Ministro que tem que dar explicações. Vamos cá ver. Quem apareceu, ponto 1, com uma decisão totalmente ao contrário do que tinha acontecido foi o Governo, numa célebre quinta-feira, ou quarta-feira, e depois o Sr. Primeiro-Ministro, no dia seguinte, deu instruções ao Ministro para revogar.
Ameaçou demiti-lo, mas depois não o demitiu. Portanto, isto foi o que se passou. Portanto, o Governo é que tem que dar explicações. E tem que especialmente dizer se apareceu agora repare, no despacho, percebe-se perfeitamente que houve um estudo muito sério sobre aquela posição que o Sr. Ministro das Infraestruturas e o Sr. Secretário de Estado assumiram. Portanto, é sinal que não era uma coisa... um despacho daqueles não se faz em 2 dias nem em 3. Resulta de um processo de estudo longo. Depois foi revogado, como eu digo, de forma forçada. Vale a pena ler o despacho de revogação, vale a pena, para ver como continua a haver uma divergência essencial entre o Ministro e o Primeiro-Ministro. E, portanto, a partir desse momento está outra vez de pé a avaliação ambiental estratégica. A avaliação ambiental estratégica já foi objeto de adjudicação. E, portanto, agora é preciso uma decisão política para a pôr em marcha. Quem tem que tomar a decisão política não é o PSD, é o Governo. E, portanto, o Governo há de dizer o que quer fazer e, em função disso, depois nós cá estaremos para... Como lhe digo, o nosso trabalho de casa, nós estamos a fazê-lo. Mas, obviamente, é trabalho de casa. O trabalho que é feito na praça pública, esse compete ao Executivo, que tem há 7 anos este dossiê na mão e não foi capaz, até agora, de o resolver. Mas o PSD quer que essa avaliação ambiental seja feita? Como lhe digo, para já, nós estamos à espera que o Governo tome a sua posição. O Governo tem de tomar posição. O Governo não pode passar a bola para o PSD. O PSD não é responsável pelos falhanços do Governo. Esta é uma questão que temos de perceber. O Sr. Primeiro-Ministro tem de uma vez por todas, assumir as suas responsabilidades e não passar as culpas. Há sempre alguém que não é culpado nesta... O Governo nunca é culpado, nunca tem responsabilidade nenhuma, não tem nada a ver com isto. De repente é o partido da oposição que tem que tomar as decisões que o Governo não tomou em 7 anos. Mas o Governo acabou de ter uma maioria absoluta. Com certeza que foi para tomar decisões. Não foi para as empurrar para o partido que lidera a oposição. Muito boa tarde a todos e uma boa semana.